O vídeo de hoje foi pensado como uma resposta a algumas questões que eu venho recebendo nas últimas semanas, desde que eu lancei o canal, a respeito de pessoas que são abusivas, né? Várias pessoas que se admitiram, que vendo os vídeos, se admitiram como pessoas abusivas, elas me perguntaram, vieram por vários meios me perguntar por que elas são assim e não conseguem deixar de ser, né? E por que elas têm esse descontrole? As pessoas em geral que são abusivas, elas têm um certo até desespero em relação à sua própria condição, né? Porque não sabem como se corrigir muitas vezes, pelo menos aquelas que buscam apoio, né? Aquelas que buscam apoio têm uma situação dessa, de desespero interno por não saber como deixar de ser, né? Claro, aqueles, eu digo que é uma grande maioria, que não busca ajuda porque não se reconhece como problema e por isso são abusivos. Mas bom, recebendo essas perguntas eu me fiz a questão, me fiz a pergunta que na verdade em alguns outros vídeos já está parcialmente explicada, que é quem são as pessoas que são abusivas, ou mais especificamente o que as faz abusivas, né? Que tipo de aspecto na vida delas que as tornou, que as faz hoje ter respostas abusivas, o que no passado delas as condicionou, ou elas agem em resposta a esses eventos de modo a ser abusivas hoje, né? O que em geral as pessoas abusivas reconhecem em si própria e reconhecem também, e as pessoas que convivem com elas e têm uma experiência íntima com elas, reconhecem nelas também, é um histórico quase muito recorrente, extremamente recorrente, de uma vida difícil na infância, né? Que tipo de vida difícil? Uma vida que inclui diversas formas de negligência familiar, paternal, seja por pai ou mãe ou por cuidadores, ou o histórico de abandono de um dos pais ou de ambos, né? E então outro tipo, um agravamento da negligência mediante o abandono, da rejeição, né? Ou o histórico de violência extrema dentro de casa, né? Ou com o pai agredindo a mãe agredindo o pai, ou a mãe agredindo outros filhos, ou o pai agredindo outros filhos, ou um histórico em que tenha presenciado violência ou vivido em situações de abandono e por isso presenciado violência em outros momentos dessa infância, né? Ou momentos de instabilidade, na verdade instabilidades constantes, sempre agravadas e sempre recorrentes, né? Nunca um momento de paz, né, na vida, pelo menos nessa infância, das pessoas que foram abusadoras, que são hoje abusivas, emocionalmente abusivas. Então uma coisa que tanto as vítimas experienciam de seus parceiros que são emocionalmente abusivos, ou de seus pais que são emocionalmente abusivos, como as próprias pessoas abusivas que buscam ajuda colocam como elemento de suas biografias, passei por muitas dificuldades na infância. Então temos um elemento recorrente, dificuldades relacionadas à negligência, abandono, violência ou instabilidade constante. Então tem um elemento que a faz abusiva. Muitas vezes uma cópia de comportamentos aprendidos. Eu vou comentar isso mais adiante. Então uma pessoa abusiva, muitas vezes quando lidamos com elas, ou elas próprias têm essa pergunta sobre elas mesmas, se eu sou uma pessoa boa ou ruim, né? Quando nós passamos por uma relação com uma pessoa abusiva, ou temos um familiar abusivo, nossa pergunta essa pessoa é ruim? Essa pessoa é boa? Como ela pode às vezes ser boa e às vezes ser muito ruim, né? A verdade, a resposta que eu daria não vamos pensar nesses termos, boas ou ruins. É uma pessoa extremamente traumatizada e que assimilou adaptações, comportamentos que são nocivos, né? Elas não podem, às vezes, não ter intenção de ser ruins e são mesmo assim. Só que elas se sentem mal por isso, né? Nem em todos os casos. Há pessoas que não se sentem mal sendo abusivas, mas há pessoas, uma grande parte se sente mal, né? E lida disso de muitas formas disfuncionais em seguida, né? Então, ao pensar, eu acho que a pergunta não se a pessoa abusiva é boa ou ruim, não que seja boa ou ruim, mas que ela aprendeu habilidades disfuncionais para lidar com os eventos. Isso significa que nós devemos aceitar que uma pessoa seja emocionalmente abusiva conosco? Não devemos aceitar, né? O fato de um passado
condicionar o presente não significa que devemos aceitar esse presente que nos é nocivo, né? Nós temos sim que cobrar de uma pessoa que é abusiva conosco que elas tenham atitudes de respeito em relação a nós, né? Então a vida difícil explica, essa infância difícil explica de onde vêm esses comportamentos, mas ela não justifica, né? Bom, então indo a esse aspecto da formação na infância, né? Há dois elementos de uma infância difícil que acabam sendo condicionados, né? Uma visão de apego e uma aprendizagem de emoções, né? Se você vive as suas primeiras experiências de apego com familiares emocionalmente instáveis ou violentos, você vai aprender o apego de uma forma que não é saudável. E sempre que você se apegar, você vai basicamente antecipar uma violência ou antecipar um abuso, mesmo que não vá acontecer, mesmo que aquela pessoa que está com você seja alguém que você confie, você na verdade não vai conseguir confiar, né? Todo apego vai ser para você contraditório ou aversivo. Se você começar a gostar de alguém que está com você, você vai se ver numa postura contraditória, não vai querer aquele apego, você vai relutar em ter aquele apego, você vai considerar aquele apego nocivo, vai se sentir controlado por aquele apego. Então, vivendo numa família ou num ambiente na infância em que alguém que te deu carinho, te deu afeto, também te deu agressão, vai fazer você ter um medo, um trauma no apego. Na verdade, você tem um padrão de apego traumatizado, né? Que se expressa numa vontade contraditória de ter o apego e rejeitar o apego, de ser avesso ao apego, né? Segunda coisa, desse aspecto formativo na infância, as emoções. Se de um lado se forma um apego traumatizado, de outro se formam respostas emocionais instáveis. Se você vive num ambiente em que pequenas coisas são tratadas com raiva ou com culpabilização, pequenas coisas geram respostas emocionais graves, você vai ter, você mesmo, respostas instáveis e exageradas. Porque seus pais tiveram respostas instáveis e exageradas. As emoções não são só naturais. O uso, embora as emoções mais simples sejam naturais, como a raiva ou o medo é muito natural, o uso dela é condicionado socialmente. Então, se você cresce, convive com um parente que usa a raiva, usa o medo, usa com muita frequência, você vai ter respostas exageradas mesmo a coisas pequenas, né? E isso acaba resultando em comportamentos abusivos, né? Você ter uma relação contraditória com o apego significa que você vai buscar alguém para se apegar e vai realmente se apegar a essa pessoa, só que você se sente controlado pelo apego, não é necessariamente por algo que a pessoa fez, você se sente controlado pelo apego. Por se sentir controlado pelo apego, você vai ter uma resposta agressiva, dura, e vai tratar mal essa pessoa pela qual você se apega. Então, você tem um condicionamento do apego que é disfuncional e da mesma forma as emoções. Você aprende a usar as emoções de maneira exagerada ou fora de contexto. Raiva onde não tem que ter raiva, medo onde não tem que ter medo. Você por exemplo, está numa conversa sobre a relação com alguém, você tem medo dessa conversa. Você, então, vai desenvolver emoções descontextualizadas culturalmente, né? Você viveu numa família que não funcionava culturalmente, que essa vivência familiar era totalmente nociva para você e para outras pessoas que estavam em volta. Então você vai apresentar emoções que são descontextualizadas, principalmente em situações de apego, né? Então a relação entre o condicionamento do apego e o condicionamento das emoções se alimenta, né? Então grande parte dos comportamentos abusivos tem a ver com esse apego disfuncional, com essas emoções disfuncionais não contextualizadas, que na verdade remetem a um outro, não um contexto do aqui e agora e aos fatos que estão em volta aqui, mas ao contexto da sua infância, né? Você revivendo o contexto, é uma revivência do contexto, né? Seus pais também introjetam uma outra coisa em você, né? Ou seus cuidadores, ou esse ambiente negligente que você viveu na infância, que são crenças negativas sobre si próprio. E essas crenças vão sempre falar na sua cabeça. Se alguém fala, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa burra, idiota, certas coisas vão te fazer se sentir, mesmo que você não queira,
desde que emitidas por alguém pelas qual você se apegou, burro, idiota, o culpado, e vai fazer você ter respostas imediatas, muitas vezes exageradas, que você não queria ter. Então, o apego, a aprendizagem, essa aprendizagem nociva do apego e das emoções também alimenta a construção de crenças que se tornam fixas e que acabam sendo respostas automáticas para situações reais, principalmente em situações de relações afetivas, né? Então, grande parte dos comportamentos abusivos também são cópia, mímese, aprendizagem de mecanismos de defesa, né? Ou de respostas que são inadequadas, né? Se você viu seus pais ou seus cuidadores, as pessoas que se relacionavam com você na infância, lidando de maneira raivosa com pequenos problemas, você vai imitar, copiar, aprender a raiva como elemento de modo de lidar com pequenos problemas. Se seus pais te culpavam por coisas que eles faziam, você vai aprender que culpar o outro por coisas que você fez são uma maneira de lidar. Você vai aprender o mundo como lugar de colocar culpa nos outros, né? Você vai colocar culpa, você vai ter dificuldade de aprender a culpa, ou se você era extremamente culpado, a culpa vai ser tão destrutiva para você, porque vai relembrar um sentimento da sua infância, que você vai fazer exatamente como as pessoas que te culpavam, culpar os outros, né? Então, um uso disfuncional da culpa, um uso disfuncional da raiva, né, que aprendido nesse lar negligente. Outros dois elementos que costumam ser usados e copiados o uso de projeção e de paranoia. Projeção é uma ideia que inicialmente surge na psicanálise, né, que tem a ver com você colocar no outro os atributos em você que você não considera saudáveis. Por exemplo, você não se reconhece no cotidiano como uma pessoa calma. Todos te reconhecem como uma pessoa calma. Mas sempre que você entra numa relação, você se torna extremamente raivosa, impulsiva e explosiva, né? Porque você, na infância, viveu essas relações dos seus pais ou dos seus cuidadores dessa maneira e eles te puniam muito. Então você vai assimilar essa explosão como um modo de se viver essas relações. O que você faz numa relação em que você se vendo como uma pessoa calma, mas numa relação se tornando explosiva de uma maneira automática pela sua aprendizagem emocional, pela sua aprendizagem do apego, você vai projetar o sentimento de raiva no outro. O que é projetar no outro? Você vai estar sendo raivosa e vai dizer, você está me fazendo fazer isso. Na verdade, quem tem raiva é você, quem é descontrolado é você. Então a projeção é um outro degrau desse sentimento de raiva e culpa. Ou até mesmo a paranoia. Você achar que é uma pessoa que nutre afeto por você, que se importa com você, na verdade persegue e quer te coagir, né? Você foi coagido, culpado, tratado com raiva na infância, você espera que essa pessoa vai te culpar e te tratar com raiva, quando na verdade ela não pensa em fazer isso. Então você vai ter respostas paranoicas. Então é como se tivesse um nível progressivo de comportamentos disfuncionais, né? Primeiro a raiva disfuncional, a culpa disfuncional, o uso da projeção nos outros e a paranoia, que na verdade é um medo expandido de respostas dos outros, que na verdade não tem a ver com fatos, tem a ver com suas crenças sobre si mesmo, e funciona mais ou menos no automatismo, né? Então, viver num ambiente abusivo muitas vezes forma uma pessoa abusiva que vai reagir dessas formas desproporcionais, exageradas, projetando nos outros seus sentimentos, né? Então, funciona como respostas antecipadas, né? Esses mecanismos de defesa funcionam como respostas antecipadas ao quê? Ao medo do apego, ao medo de gostar, ao medo de vivenciar emoções boas, porque as emoções boas também são antecipação das ruins, né? Você viveu, alguém que te deu afeto, te deu violência e agressão também. Então você viver o afeto te dá medo, porque antecipa a punição. É como se é um condicionamento simples, né? Você é como um animal que toma um choque, por exemplo, o animal ganha o queijo, né? Um ratinho ganhando o queijo, de repente ele se acostuma a ganhar o queijo, aí começa a tomar choque sempre que morde o queijo, né? Ou tomar choque sempre que bebe água, de repente ele vai se tornar aversivo à água. É como se o afeto fosse um alimento desejado, algo que se busca, mas que ao mesmo tempo,
ao começar a se pegar, você já antecipa a punição, né? Um condicionamento, é um condicionamento bastante simples até. Só que ocorre na infância, você tem uma... É por isso que eu digo que pessoas abusivas são, na verdade, pessoas que têm o afeto traumatizado, né? O apego traumatizado. E esse que é o grande desafio, porque elas querem se envolver afetivamente. Só que sempre que elas o fazem, elas fazem de maneira destrutiva, né? Então, sem resolver esse trauma inicial, elas dificilmente conseguem se tornar pessoas funcionais em relacionamento, sem resolver esse trauma inicial, que na verdade não é uma relação com a pessoa que elas vivem ali, elas estão vivendo no passado. Você está revivendo a relação com uma relação que você viu na sua infância, de pais que te puniam, pais que se agrediam, e revivendo ela no seu cotidiano com um personagem que é a pessoa que está com você, que nada tem a ver com aquilo, né? Então você vai acabar identificando, colocando os seus pais no objeto do seu amor, no objeto do seu desejo, né? E por isso muitas vezes as pessoas abusivas, eu falei em outros vídeos sobre a dinâmica de idealização e desvalorização de um pensamento dualista, ou você é muito bom, ou você é muito ruim, que pessoas abusivas costumam ter com seus parceiros, né? É como se, novamente, eles identificassem os pais nas pessoas que eles vivem, né? De um lado, é o pai sonhado, a mãe sonhada, é o carinho que eles não tiveram. Então eles idealizam uma nova pessoa que eles gostam porque é o carinho que eles não tiveram. Então eles botam tudo de bom nessa pessoa. Só que o mundo real é um mundo de pessoas contraditórias. Só que a contradição é difícil de integrar para eles porque eles viveram a contradição na infância, de alguém que cuidou deles e machucou eles. Então quando eles lidam com a contradição, porque todos somos contraditórios, ninguém é 100% do tempo bom ou caridoso, ninguém é 100%, todos nós temos nossos defeitos. Então quando uma pessoa abusiva e que na verdade sofreu abuso na infância tem que lidar com a contradição a assusta e já faz antecipar algo de muito ruim. Então ela desvaloriza seu parceiro, na verdade, por meio de um processo de trazer o passado ao presente, de viver no aqui e agora, o tipo de relação lá do passado, porque todos somos contraditórios, só que eles viveram com pais extremamente contraditórios, extremamente instáveis, então eles antecipam, é um medo antecipado, né? E isso que faz eles terem essa conduta, de no fundo buscarem muito afeto e tratarem no início as pessoas que eles se relacionam de maneira muito boa, e isso que faz as pessoas permanecerem em relações abusivas, né? Com pessoas abusivas, porque em algum momento essas pessoas abusivas foram boas, muito boas, né? Mas depois elas são muito ruins porque elas antecipam, elas sentem medo, se sentem controladas. Aliás, essa coisa do controle é muito importante, né? Pessoas abusivas vivenciam o afeto como controle. Mesmo que o outro não queira controlá-los, ele vai se sentir controlado pelo afeto. Vai se sentir punido pelo afeto, vai querer se libertar do afeto. O afeto os machuca, né? Bom, então, indo nessa direção do controle, pessoas abusivas em algum momento da vida aprenderam o afeto como violência ou como controle. Então viveram uma traumatização do afeto. Então quando eles têm afeto, eles sentem o pior deles aparecendo. Então, e como eles condicionaram o afeto como violência ou como controle, eles também não vão conseguir entender o afeto sem violência ou sem controle. Então quando eles estão numa relação... É engraçado, pessoas que são recorrentemente abusivas se sentem mais confortáveis quando elas também estão numa relação abusiva, né? Com uma outra pessoa tão abusiva quanto elas, porque ali está o modelo de afeto que elas entendem, né? É muito comum, tem casais de homens e mulheres muito agressivos, né? Quando ocorre isso, parece que as pessoas se sentem confortáveis porque o modelo de afeto como dor, como violência, como controle, o outro dá de volta, né? É uma reciprocidade. Mas mesmo que não exista violência ou controle, uma pessoa que teve o afeto traumatizado vai enxergar violência e controle. Aí que vem a paranoia, aí que vem os diversos medos, né? E aí que elas se tornam abusivas, porque elas vão estar, na verdade, se sentindo controladas pelos que sentem, pelo apego que tem ao outro, vão se ver fazendo coisas pelo outro e vão sentir raiva disso, vão sentir muita raiva do apego, elas odeiam o apego, né? Então, porque o apego antecipa o controle que o outro vai estabelecer. Então eles vão viver a relação procurando o controle,
para acusar o outro. Então vão sempre estar acusando o outro de ser controlador, de ser possessivo, de mentir para eles. Então essa coisa da mentira é muito frequente, de você estar mentindo para mim, porque na verdade você imagina que o outro quer te controlar, que o outro quer te machucar, então você vai sempre invajar que o outro está mentindo se ele não quer te machucar ou te controlar, né? Então há uma busca na realidade de aspectos que antecipam a violência, o controle, a mentira, né? Sempre que uma pessoa que sofreu esse tipo de abuso recorrente na infância encontrar uma relação real, que não existe controle ou mentira, ela vai enxergar, vai buscar aquilo, né? Então tem um conceito que a gente costuma usar para pensar nisso, que é a dissonância cognitiva, né? Você vai ter uma interpretação distorcida da realidade, buscando encontrar os elementos que você já acha que você vai encontrar, né? Então você vai reforçar suas crenças e buscar elas na realidade, mas elas não significam que elas são reais, né? Então você vai ter a grande questão dessa coisa do apego traumatizado, das emoções aprendidas de maneira disfuncional, ou seja, instáveis e exageradas, é que você vai ter respostas automáticas, né? Respostas automáticas aos eventos da sua vida. Você vai sempre viver o apego de maneira automática, né? Então, a junção dessas respostas automáticas leva a condutas depois das pessoas. Toda pessoa abusiva tem condutas também que são fora da relação, que também são destrutivas. Ou condutas destrutivas consigo mesmo, com seus bens, tipo quebrar coisas, muita raiva descontrolada, se machucar. Ou dissociativas, né? Você reage muito mal, com muita raiva, e vai expressar a raiva dissociando dos sentimentos. Ou seja, você vai ter uma depressão constante ou coisas assim, né? Um isolamento social, quando você tem uma manifestação de raiva, é como se você não soubesse lidar com aquele sentimento e você se isola e você se dissocia, apaga ele dentro de você, então você vai viver numa não realidade, uma negação da realidade e ficar num momento de... Muitas vezes as crises emocionais resultam num apagão emocional em seguida, né? Pessoas abusivas têm vergonha de quem são, elas sentem culpa de quem são. Por isso, muitas vezes, elas negam o que são, negam o abuso praticado, né? A tentativa desse vídeo foi de mostrar que há experiências de vida que condicionam o apego e as emoções, né? A forma como você vivencia o apego e como você tem respostas emocionais, e que essas coisas que fazem as pessoas serem abusivas, nem todo mundo que viveu abuso emocional na infância vai desenvolver essas respostas, mas uma parte significativa sim, e vai responder de maneira mimética, exatamente copiando os mecanismos, as formas de agir de seus pais, né? A ideia desse vídeo foi dar um insight para as pessoas que são abusivas e que não entendem por que tem certos comportamentos. No fundo, a questão a se buscar é a resolução do trauma inicial, né? Uma das grandes questões é buscar o trauma inicial. E para quem lida com pessoas abusivas e que buscam de alguma forma estimular que essa pessoa entre em terapia, busque resolver seus problemas, o objetivo desse vídeo é que você seja instruído. Então, para essa pessoa que está abusiva em sua vida, seu pai, sua mãe, ou alguém que você, um irmão, ou alguém próximo a você, um amigo, um namorado, que buscar instruir ela sobre a pensar, instigar a pensar sobre que condições foram formadoras disso, porque as pessoas não querem, muitas vezes, ser abusivas. Elas são como respostas, né? Respostas muitas vezes projetivas ou paranoicas a eventos que viveram em seu passado.